O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com uma pessoa que vocês conhecem aqui da cidade. É a dona Inês Lima, lá do Cantinho da Viola. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu? De nada. Dona Inês, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua infância. A senhora nasceu numa cidade chamada Amparo, né? Isso. Mas praticamente não lembra nada lá, né? Não, nada. A senhora passou a sua infância em São Paulo, né? O que a senhora lembra da sua infância para falar pra gente? Rodrigo, a minha mãe, quando veio para São Paulo, ela já era viúva. Meu pai morreu, eu tinha 15 meses. Aí ela era viúva e ela trabalhava para me sustentar, né? Até os 7 anos eu arrumou uma casa, ela morava de aluguel, no fundo, eram os portugueses até que era o dono da... Isso aí há muitos anos atrás, né? Ele era eu chamava dele de avô e avó. E eles tomavam conta de mim e minha mãe trabalhava em firma. Depois, quando eu estava com 8 anos, minha mãe casou novamente. Continuou trabalhando. E eu também fiquei em casa até os 14 anos. Eu cuidava dos meus irmãos, que nasceram do segundo casamento. Aí, com 14 anos, já fui trabalhar na fábrica. Quantos irmãos são? Eu tenho, por parte de mãe, eu tenho mais 4. Mais 4 irmãos. E um faleceu, então é 3 só. E o segundo marido da sua mãe foi um bom padrasto para a senhora também? Foi, eu chamava ele de pai e ele me criou também. Do jeito da roça, né? Do jeito dele, mas deu para me criar. Até Qual o bairro de São Paulo que era isso? eu morei no Pari, no bairro do Pari, e com 10 anos eu fui morar na Vila Guilherme. Dali eu saí casada só. E o que a senhora lembra dessa infância em São Paulo, em relação à cidade mesmo? Como é que era a cidade de São Paulo nesses anos 40, anos 50? Como é que era essa cidade? Rodrigo, não dava medo de sair na rua, não dava, eu ia até, brincava na rua, não tinha perigo de nada. Quando eu morei para Vila Guilherme, que era um loteamento novo que tinham feito lá, a gente ficava à vontade, não tinha perigo de nada. Eu ia trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu ia a pé da Vila Guilherme até o Pari, que a fábrica era no Pari. Ia a pé, voltava a pé sozinha pela avenida, tinha tranquilo, né? Era muito bom. E a vizinhança se conhecia? Se conhecíamos. Quando era época de festa, não esqueço, não. Quando era época de festas juninas, né? A gente pegava, se reunia a rua toda. A rua ainda era de terra. Aí a rua toda se reunia, comprava as coisas, cada um dava as coisas para fazer. Fazia cada festa linda, lá fogueira no meio da rua. O dia que, né, era muito bom. Essa sua parte da infância que a senhora viveu sem o seu pai, né? Por conta de ele ter morrido muito cedo. O que a senhora acha que fez falta para a senhora nesse sentido? De ter crescido sem a presença do pai e logo depois a sua mãe já ter casado de novo? Como é que a senhora sentiu isso na sua infância e adolescência também? Foi uma adolescência que a senhora procurou saber um pouco mais da história do seu pai? Como é que se dava isso? A minha mãe falava muito sobre ele para mim, né? Ele era sanfoneiro, por isso que acho que eu gosto tanto de música. Ele era sanfoneiro. E a minha mãe falava muito nele, mas não... Tadinha, ela trabalhava, tinha mais filhos para criar, né? E eu tomava conta das crianças. Aquela vida corrida dela. Ela falava sempre do meu pai, que ele não gostava muito de trabalho pesado. Eu dizia, o teu pai nunca gostou de ir para a roça, carpinar, que nem a gente ia. Ele ficava em casa, fazia arreios, fazia coisa de pôr no animal, né? Ele trabalhava mais com isso. E ela sempre, eu nunca esqueci, ela me contava sempre que eu só dormia com a sanfona tocando perto de mim. Enquanto meu pai não viesse fazer barulho com a sanfona, eu não dormia. Então tá explicado, tá explicado. Por isso que eu gosto tanto, né, de música. Isso aí ela me contava. E ela não era muito de sofredora, trabalhou muito na vida, não era muito de... Mas o seu pai e a sua mãe também são de Amparo? São. Era tudo de Amparo. Minha mãe, meu pai e meu padrasto também. Também de lá? Também de lá. Ele veio para São Paulo e se encontrou com ela. Ele era solteiro, ela estava viúva. Aí se casaram. A senhora falou que morou na Vila Guilherme até casar.
Na Vila Guilherme, eu saí da Vila Guilherme, eu já estava com meus 3 filhos. Aí eu mudei para Igaratá. O meu primeiro marido também era de Igaratá, só que eu conheci ele em São Paulo. Sei. O irmão dele morava vizinho de casa e ele foi trabalhar em São Paulo com o irmão e a gente se conheceu. Foi meu primeiro marido. E daí a gente casou, tive meus 3 filhos, morando lá em São Paulo. Na casa da minha mãe eu morava. Depois vim para Igaratá, que a família dele era tudo de lá. Aí ele não cismou de vir morar para Igaratá. E ele continuou trabalhando em São Paulo. Ele trabalhava a semana toda em São Paulo. E ele, no final de semana ele vinha para casa. Aí eu fiquei 20 anos casada com ele. Aí 20 anos foi difícil, né? Não dava certo, mas eu aguentei 20 anos. Aí quando depois de 20 anos eu me separei dele. Aí que eu, lá em Igaratá mesmo, eu conheci o Zé, né? O famoso Zé lá do Cantinho da Viola. É, com o Zé. Eu fiquei 35 anos. 35 Não anos. cheguei a casar, ficamos juntos só, morando, né? Mas daí quando que vocês vêm para Jacareí? Então, há 35 anos em Jacareí. Quando eu separei do meu marido lá em Igaratá, eu vim morar pra cá com ele. Ah, mas já veio com o Zé para cá? Vim pra cá com ele, vim morar aqui com ele. Meu marido foi morar pra São José, arrumou outra esposa também lá. E eu vim para... Ele já era lá de Igaratá, e conheci ele lá, né? Aí nós íamos para cá. Mas por que vocês resolveram vir para Jacareí? Porque ele não quis ficar lá mais, né? Cidadezinha pequena, aquele disque, eu fui lá, vamos embora. Fala um pouquinho então do seu segundo marido, né? O famoso Zé lá do Cantinho da Viola. Quem era essa pessoa que a senhora conheceu, que viveu 35 anos com ele? Fala um pouquinho dessa história do seu marido. Quando eu vim para cá, ninguém fazia fé, né? Porque eu sou 10 anos mais velha que ele. Então ninguém achava que ia dar certo, né? Mesmo a família dele não achava que ia dar certo. Ele era solteiro, ele morreu solteiro, nunca chegou a casar. E daí a própria família achava que não ia dar certo. O cara até meio... Sabe, as mães não querem que o filho quer pegar uma mulher com família, com filhos, né? Eu tinha meus filhos tudo adolescente, né? Dando trabalho. Então, ninguém ficou muito contente. Mas depois deu tão certo, que a família toda aceitou. Até agora eles me consideram como se fosse da família ainda, né? E aí ele veio para cá, ele montou eletrônica, né? Eu morava lá na Lucas Nogueira Garcês. Eu morei 20 anos lá. E depois que fizemos o Cantinho da Viola, que nós alugamos essa chácara aí no Jardim São Luís e mudamos para ali. Mas foi uma vida muito boa. Ele era uma pessoa maravilhosa. E todo esse tempo que a gente falou aí do seu pai que morreu cedo, da sua mãe contando que a senhora dormia ouvindo a sanfona do seu pai, a senhora desde cedo gostou de música caipira? Sim. Meu padrasto só tocava Tonico Tinoco. Foi criado ouvindo rádio só Tonico Tinoco. Daí eu me criei mesmo assim. Mesmo morando em São Paulo, eu ouvia Tonico Tinoco direto. Então não teve como escapar mesmo. Depois o meu primeiro marido não tinha nada a ver com música. Aí quando eu vim morar com o Zé já cantava, tinha dupla, cantava aqui na Rádio Clube, daqui de Jacareí. Muitas vezes ele cantou. Aí eu me envolvi mais ainda, né? Não era para mim, porque de São Paulo não era para me envolver com música sertaneja, né? Daí eu me envolvi mesmo. E vocês vieram para cá nos anos 80, morar aqui em Jacareí. E que cidade que a senhora encontrou quando a senhora chegou aqui em Jacareí? A senhora gostou, já conhecia antes de Jacareí? Como é que era? Aí eu vinha comprar as coisas aqui, né, lá de Igaratá. Parece uma coisa, acho que era destino mesmo. Depois que eu pensei bem, eu falei, tem que ser, né? Quando eu pegava o ônibus de Igaratá, eu passava na Lucas Nogueira Garcês. E aquele lado, o lugar que eu morei, eu achava lindo. Aquelas casinhas na beira da rua. Eu disse, mas que lugar tão lindo, que gostoso de morar aqui. E foi lá que eu fui morar. Foi lá que eu arrumei, nós arrumamos um ponto naquele lugar mesmo. E eu conhecia assim, porque eu vinha sempre fazer compras no supermercado aqui, lojas, né? Eu conhecia. Mas eu parece que falei, eu falo sempre, eu gosto aqui como se eu tivesse nascido aqui. Eu gosto demais. E o seu marido, ele ficou conhecido aqui em Jacareí como Zé do Rádio, né? Porque ele consertava rádios também, Isso, né? rádio, foi
Foi até personagem de um documentário, Isso, Ofícios foi de mesmo. Jacareí. Esses dias um amigo nosso me ligou, era 11 horas da noite, eu li o nome dele no celular e falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Já fazia tempo que ele não me ligava. E eu falei, me aconteceu alguma coisa, alguém morreu, eu pensei logo. O que era? Para mim assim, ligar eu estava assistindo a TV Câmara, eu falei, eu não tô assistindo o Ratinho. Eu falei, então põe correndo, aí eu estava passando ele. E a gente falou um pouquinho da sua mãe, que a sua mãe é muito trabalhadeira, né, desde sempre. Tadinha, trabalhou bastante. Que olhando hoje, passando tantos anos, que características de personalidade que a senhora via na sua mãe, que hoje a senhora tem na sua personalidade? O que a senhora se parece com a sua mãe? Ai, Rodrigo, eu acho que em tudo, viu? Eu acho que em tudo puxei minha mãe. Minha mãe é uma pessoa assim, ela morreu com 86 anos. Ela não admitia que ninguém fizesse nada para ela. Ela não queria... Uma vez eu nunca esqueço, eu fui atravessar a rua com ela aqui em Jacareí, porque ela morou comigo. Ela veio de São Paulo, ela morava em São Paulo. Ela veio de São Paulo, morou acho que parece 8 anos, no mesmo quintal que eu morava lá, morou comigo. E daí ela faleceu aqui em Jacareí mesmo. Depois levamos o corpo dela para São Paulo. Aí um dia eu fui atravessar a rua com ela, eu nunca esqueço. Eu peguei no braço dela, ela me deu uma cotovelada. Não gosto que me agarre para atravessar a rua. Tá bom, mãe, tá bom, então atravessa. Ela morreu lustra, graças a Deus, sabendo tudo, sabe? Queria ser independente, Independente, né? E eu tenho isso também. Eu não gosto de pedir, sabe? Não é que orgulho, é que eu não tenho paciência para pedir. Então, só se eu não puder mesmo. Mas se eu puder, eu falo, não vou. Ele fica bravo, mãe, isso aí é pesado, é perigoso. É meu filho, né? Ele fala. Eu falei, você estava ocupado, eu não chamei você. Chama. Aí eu chamo, aí demora para vir, ainda mais com esse WhatsApp agora. Agora piorou, viu? Demora para fazer, quando ele chega já está feito. E a minha mãe era assim. E do seu pai eu não preciso nem perguntar, que é o gosto da música. Só a música, porque dele eu não lembro nada. Mas só basta o gosto pela música caipira, gosto pela música. Da sanfona. A mamãe falava, ele morreu porque ele bebia muito, sabe? Aí morreu cedo. A mamãe falava que ele ia para os bailes da roça, né? Tocar, e a minha mãe não era muito chegada, não ia, ele que ia. Daí a pouco eles vinham batendo na porta, chamando ela para ir buscar ele. Diz que ele dormia em cima da sanfona. Tanto que ele bebia, ele pegava no sono com a sanfona no colo. Ela ia para o baile buscar ele. E tem para a gente encerrar esse primeiro bloco, alguma música especial do Tonico e Tinoco que a senhora mais goste, ou que marcou algum momento da sua vida? Eu gosto tanto deles que eu nem sei falar para você. Uma música assim não tem? Uma música que signifique alguma coisa. Eu gosto muito deles. Eu toco, tem CDzinho dele. Antes de começar o cantinho, eu toco o CD inteiro dele. Fazer barulho até começar a hora do cantinho. Eu não vou te Uma música não tem, é mais o conjunto inteiro da carreira do Tonico e Tinoco. Eu gosto de todos. Esse dia mesmo ganhei um disco quando eles eram jovens ainda. Nós trouxemos o Tinoco lá. No cantinho, a gente vai falar do cantinho. Tivemos esse prazer, o Tonico não, mas o Tinoco era o meu sonho. E graças a Deus nós conseguimos. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.